Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. E hoje nós vamos contar histórias nunca contadas antes de grandes jogadores de futebol que infelizmente faleceram pobres. É um vídeo super interessante, acompanhe conosco. Vamos relembrar esses grandes nomes que infelizmente não souberam cuidar do que ganharam. Vamos começar com o jogador Ponce de León, Norival Cabral Ponce de León, nascido no Rio de Janeiro em 28 de agosto de 1927 e faleceu em São Paulo em 5 de junho de 1965. Ele atuava como atacante. Ele começou no Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Ipiranga de São Paulo, Noroeste, mais uma vez no Botafogo, Ferroviária e encerrou em Comercial em 1959. Infelizmente ele ficou doente, ficou um tempo internado no Hospital Santa Cruz, onde morreu com apenas 37 anos de idade em 1965. E o seu corpo foi sepultado no mausoléu do atleta do cemitério São Paulo. E os custos do seu sepultamento foi custeado pelo São Paulo, time a qual ele atuou na década de 50. Lá no cemitério São Paulo tem esse mausoléu onde tem os restos mortais de vários atletas, não só do futebol, mas também da canoagem, da corrida, entre outros. Muito triste, ele faleceu com apenas 37 anos de idade, o jogador Ponce de León. Vamos agora falar do jogador Vevé, Everaldo Paes de Lima, nascido em Belém, na capital do estado do Pará, em 14 de março de 1918 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1964. Ele atuou como atacante. Ele começou no Remo, de Belém, jogou pelo Galícia, em Salvador, e também teve seus auros tempos no Flamengo. Em 1948, ele precisou passar por uma cirurgia no menisco, foram determinantes em seu declínio físico e técnico. Alguns meses mais tarde, ele se aposentaria precocemente dos gramados. Após se aposentar, trabalhou como corretor de imóveis, porém sem sucesso. Vevé faleceu vitimado por uma cirrose hepática na tarde do dia 26 de julho de 1964, após passar alguns dias internado no Hospital Rocha Maia, no Rio de Janeiro. E seu funeral foi custeado pelo Clube de Regatas Flamengo, e seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, na zona sul da capital carioca. Ele tinha apenas 46 anos de idade e faleceu esquecido realmente. O jogador Vevé, o grande nome do Flamengo. Vamos falar agora do jogador José Bermudes, ele que brilhou no Curitiba. José Francisco Bermudes, nascido em São Paulo em 21 de dezembro de 1897 e faleceu em São Paulo em 2 de setembro de 1963, mais conhecido Maxan Bomba. Ele foi um jogador que atuava como meia-direita. Ele defendeu o Curitiba, o América de Pernambuco e a Associação Portuguesa de Desportos. O apelido Maxan Bomba foi consequência de uma característica dele. Ele dominava a bola e saía marchando até desferir um fortíssimo chute, uma verdadeira bomba, que geralmente resultava em gols. Ele faleceu na mais absoluta miséria, internado na Santa Casa de Misericórdia de Bauru, em 2 de setembro de 1963, aos 65 anos de idade, completamente esquecido que um dia foi um grande jogador de futebol. Logo ele se aposentou muito cedo, muito triste, o José Bermudes. Vamos agora falar do jogador Popó. Quem assistiu a retrospectiva de 1955 já deve saber da história dele, é muito triste também. Apolinário Santana, o Popó, nascido em Salvador, na capital baiana, em 9 de fevereiro de 1902 e faleceu em Salvador em 17 de fevereiro de 1955. Um dos grandes nomes do futebol baiano. Ele ficou conhecido como o craque do povo. Ele atuou em grandes times, principalmente na Bahia. Ele começou em Sul América, passou pelo Fluminense de Feira, por dizer apenas alguns: Internacional da Bahia, o Vitória, também foi o do CRB de Alagoas, o Alto Bahia, Botafogo da Bahia, o Ipiranga, o próprio Bahia. E ele, assim como muitos jogadores das décadas passadas, Popó começou a sofrer problemas com o alcoolismo, se aposentou do futebol. Além disso, ele perdeu o dinheiro conquistado em seu passado vitorioso no futebol baiano. Mesmo com toda a sua fama, fora do esporte não conseguiu vencer o vício do álcool. Terminou a carreira pobre e pedindo esmolas na Arena Fonte Nova, no dia 17 de fevereiro de 1955. O primeiro ídolo do futebol baiano, cresceu em 53 anos de idade, o craque do povo, Popó. Muito triste realmente, né? Vamos falar agora do Jorge Sacramento, ídolo do meu Vasco da Gama. Nascido em Recife,
capital de Pernambuco, em 22 de março de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de julho de 1998. Foi um jogador de futebol que atuava como lateral esquerdo e meio-campista. Atuou praticamente toda a sua carreira no Vasco da Gama. Ele jogou de 1946 a 1954 no Vasco da Gama, onde jogou 337 jogos. Após sair do Vasco da Gama, foi para o Bangu, onde encerrou sua carreira em 1956. Após pendurar as chuteiras no Bangu, o ex-atleta tentou continuar no futebol como treinador, mas não obteve sucesso. Ele faleceu em 30 de julho de 1998 de insuficiência respiratória. Quando faleceu, ele trabalhava como taxista nas ruas do Rio de Janeiro e passava por grandes dificuldades. Tem até uma matéria bem próxima dele falecer que ele fala das dificuldades que passou durante a vida. Um grande craque do Vasco da Gama, Jorge Sacramento. Ele tinha 74 anos de idade. Vamos agora falar do jogador Walter Vasconcelos. Walter Vasconcelos Fernandes, nascido em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, em 25 de maio de 1930 e faleceu em Brusque, em Santa Catarina, em 22 de janeiro de 1983. Um jogador que atuou como meia esquerda e atuou no Santos, principalmente na década de 50, sendo o último camisa 10 santista antes de Pelé. Antes de atuar no Santos, ele jogou no meu Vasco da Gama, Portuguesa Santista. Após a saída do Santos, jogou no Jabaquara, Náutico e Apucarana, no estado do Paraná, e defendeu a seleção brasileira no ano de 1955 em 2 ocasiões. E Vasconcelos foi um dos responsáveis por cuidar de Pelé quando jovem ele chegou no clube santista. Na reta final da disputa pelo título paulista de 1956, é uma partida realizada na Vila Belmiro, no dia 9 de dezembro de 1956, contra o concorrente direto ao título São Paulo, Vasconcelos fraturou a perna aos 10 minutos da primeira etapa, em um lance com o ainda São Paulino Mauro Ramos. O Santos perdeu o jogo por 3-1 e o rival ameaçar sua conquista. O Santos acabou vencendo o Campeonato Paulista daquele ano, mas a lesão de Walter Vasconcelos praticamente colocou um ponto final na carreira. O Santos novamente ficou com o título, mas perdeu sua maior estrela. A vaga deixada por Vasconcelos acabou dando oportunidade no time titular para o garoto Pelé. Olha que coisa, né? Depois de muito tempo parado, voltou aos gramados alguns meses depois e já não era mais o brilhante meia esquerda de antes. Bagaço, como ele era carinhosamente chamado pelos companheiros, devido ao hábito de chupar laranjas antes dos treinos, fez 175 jogos com a camisa do Santos entre os anos de 53 e 59, marcando 114 gols. Vasconcelos faleceu no dia 22 de janeiro de 1983 em Brusque e infelizmente foi sepultado anonimamente. Faleceu abandonado pela família e esquecido pelos poucos amigos. Dos maiores nomes da história do Santos faleceu dessa forma, o grande Walter Vasconcelos. Vamos agora falar de Jaguaré. Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, nascido no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1905 e faleceu em Santo Anastácio, no interior de São Paulo, em 27 de agosto de 1946. Foi um jogador brasileiro que atuava como goleiro. Jaguaré foi o primeiro goleiro da história do futebol a marcar um gol, ainda em 1938. Com suas maravilhosas defesas, ele irritava os adversários com suas molecagens em campo. Ele ganhava todas as torcidas. Foi ídolo do Vasco da Gama e ainda jogou no Barcelona, Corinthians, Sport, Olympique de Marseille, Acadêmicos do Porto e acabou a sua carreira no São Cristóvão, do Rio de Janeiro. Foi um grande nome. O Jaguaré voltou ao Brasil para ficar. Chegou sem um tostão. O dinheiro que ganhou, e não foi pouco, gastou tudo pelas esquinas da vida. Voltou a ser estivador e quando falava do passado, todos riam e não acreditavam que ele foi um ex-goleiro famoso. Há várias versões para o falecimento de Jaguaré, só sabendo que sua morte foi precoce aos 41 anos de idade, em 27 de outubro de 1946. Algumas fontes afirmam que Jaguaré havia se envolvido em uma briga e que levou à morte. Em outra versão, diz que foi detido e acabou batendo a cabeça na parede, sendo transferido para o manicômio judiciário de Franco da Rocha, sendo hospitalizado e falecendo poucos dias depois. Há ainda uma terceira versão, em que diz que Jaguaré tinha sido atingido por uma arma branca, porém nenhuma das fontes é dita como verdadeira. Todas as informações são do Wikipedia. Ele faleceu aos 41 anos de idade, completamente pobre e esquecido, o jogador Jaguaré. Humberto Monteiro, nascido em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, em 30 de agosto de 1947, faleceu em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, em 27 de março de 1980. Um jogador de futebol que atuou como lateral direito. Foi 2 vezes premiado com a bola de prata jogando pelo Atlético Mineiro. Ele jogou pelo Desportiva Ferroviária, Atlético Mineiro, Portuguesa, Flamengo, Saad de São Caetano do Sul e Desportiva Ferroviária
Ferroviária, onde ele encerrou sua carreira, voltando a seu time de origem. E ele faleceu no dia 27 de março de 1980, com apenas 32 anos de idade, de um edema pulmonar, desempregado e na mais absoluta miséria. Triste história. Todas as informações são do Wikipédia, um site fantástico e de credibilidade. Vamos falar agora de Perivaldo. Perivaldo Lúcio Dantas, mais conhecido como Perivaldo, nascido em Itabuna, no interior baiano, em 12 de julho de 1953 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de julho de 2017. Um jogador brasileiro que atuava como lateral direito. Ele começou no Itabuna, jogou pelo Bahia, Botafogo, o São Paulo emprestado, Palmeiras, Bangu e encerrou a carreira no futebol sul-coreano e o Kong Elephants. E após a sua aposentadoria, ele foi para Portugal e morou durante muitos anos, vivendo em Porto. Ele conseguiu um emprego como cozinheiro em um hotel de luxo. Porém, uma relação amorosa o fez largar tudo. Perivaldo viveu uma fase bastante conturbada devido à má gestão do dinheiro, empréstimos e amigos. Entrou em falência e passou a fazer bicos. Passou a entregar sanduíches. Inclusive, acabou por virar morador de rua em Portugal. Trabalhar como vendedor na Feira de Ladra, em Lisboa. E o humorista Nilton Rodrigues o encontrou pelas ruas de Portugal, em Lisboa, e fez uma entrevista para o 5 para meia-noite, da RTP, e a matéria foi ao ar Fantástico de 2013. Sensibilizados com a história, Perivaldo e os responsáveis do Sindicato dos Atletas do Futebol do Estado do Rio foram para Portugal, junto com seus 11 filhos, para buscar o jogador, trazê-lo de volta para o país. Ajudado por vários jogadores, porém, mesmo com toda a ajuda, ele passou por dificuldades no final da vida, falecendo aos 64 anos de idade, no dia 27 de julho de 2017, em decorrência de uma pneumonia. Muito triste. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar mais uma vez da história do jogador Maneco, Manuel Anselmo da Silva, nascido em Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio, em 20 de julho de 1922, e faleceu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1956. Ele atuou como meia-direita e tinha o apelido de Saci do Irajá. Ele atuou toda a sua carreira pelo América, totalizando 227 gols, e faleceu muito jovem, aos 34 anos de idade. E o caso dele é muito triste, porque ele tirou sua própria vida com apenas 34 anos no dia 22 de novembro de 1956. Ele, nos áureos tempos do sucesso, comprou um apartamento para os pais. Só que ele comprou parcelado em várias vezes. E infelizmente a sua carreira foi interrompida e ele ficou sem jogar. Passando por dificuldades, não conseguiu quitar a dívida do apartamento. E com medo, quando recebeu uma ordem de despejo para uma casa para seus pais, ele, com vergonha de dar a notícia para os pais, infelizmente tirou sua própria vida. Apenas 34 anos de idade. E ele atuava como treinador das equipes de base do América, mas o dinheiro não dava para manter os seus gastos. Infelizmente, o grande jogador Maneco, grande jogador da história do América. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.